Muito bem, nessa aula vamos falar sobre Sort, Limit, Skip e Count, Distinct e Group, que são funções do MongoDB, tá, que nos ajudam aí a otimizar nossas queries. Essas funções elas podem ser combinadas, tá, modificando o resultado de uma query. Então eu posso vir aqui no terminal, vocês vão perceber que eu já fiz um find aqui na collection usuários, e que ele está retornando aqui todos os resultados. A gente vai trabalhar primeiro aqui com sort, né, para ordenação. Então eu posso fazer aqui novamente um find, depois eu posso colocar aqui o sort, tá? E aí eu posso especificar que tipo de ordenação eu quero fazer. No caso de letras, né, de strings, a gente pode fazer uma ordenação alfabética crescente ou decrescente. E no caso de números, a gente também pode fazer essa ordenação. Nesse caso, então, eu vou utilizar aqui o campo pelo qual eu quero ordenar, tá? Que é o campo nome. E aí eu vou especificar se eu quero ordem crescente ou decrescente. 1 para a ordem crescente, menos 1 para a ordem decrescente, tá? Então veja que agora eu vou dar um Enter aqui, e aí abaixo da query que eu realizei já tem o resultado. Se eu pegar aqui pelo nome, ó, João começa com J, Pedro com P e Rodrigo com R, né? Então a gente tem aqui uma ordem crescente, tá? Tá em ordem alfabética crescente. Se eu alterar aqui essa query para menos 1, você vai perceber que o primeiro resultado, tá, da query vai ser Rodrigo, né? Então a gente já tem aqui com menos 1 e aqui abaixo está o Rodrigo, Pedro e João, como sendo a primeira letra, né, em ordem alfabética, aqui o J, então foi invertido, tá? Vou dar um CLS aqui para poder limpar, né, o terminal, e aí agora a gente vai fazer, né, uso de outra função, que é a função limite, tá? Quando a gente faz um find aqui, ele sempre vai retornar todos os resultados, mas vamos supor que a gente quisesse obter somente dois resultados, né? O que a gente poderia fazer? Especificar aqui um limite, tá? E na sequência passar qual é esse limite, no caso 2. Então agora ele retorna somente dois resultados. A função limite é bem simples, né, de ser utilizada, tá? Basta você especificar a função e a quantidade de itens que ela deve retornar. Essa combinação do find com o limite retorna então dois resultados da query. Posso limpar aqui novamente o terminal e agora a gente vai para o skip, tá? Então, no caso do skip, ele vai simplesmente escapar os dois primeiros resultados, mostrando somente o último ali. Então, eu vou colocar aqui um skip, olha só. Ao dar um enter, ele vai me retornar somente o último resultado, tá? E você percebe que ele retornou aqui o Pedro, né? Só que você tem que perceber que o skip, tá? Ele vai ser baseado na ordem de inserção dos dados, tá? Então, ele está retornando aqui o último elemento. Se a gente fizer um find normal aqui, olha só, você percebe que ele ignorou os dois anteriores e mostrou somente o último que foi inserido, tá? Então, é por ordem de inserção que ele escapa os resultados, mostrando somente o último, né? Posso limpar novamente aqui o terminal agora, e aí a gente vai começar a fazer combinações, tá? Então, posso fazer aqui um find, posso colocar em ordem alfabética, tá? Então, ponto .sort, olha só. E aqui dentro eu posso especificar, né, que eu vou ordenar por nome novamente, vai ser em ordem crescente, por isso 1, e aí eu quero utilizar o skip aqui, olha só, para ignorar, né, o primeiro dado que foi inserido, eu quero escapar um resultado. Nesse caso ele vai ver um errinho aqui, vamos aqui de novo, eu tenho que passar aqui as chaves, né, do objeto, olha só, para especificar o field. Agora sim, posso dar Enter, ele escapou aqui o primeiro resultado e mostrou os outros dois em ordem alfabética, PQ, R, de Rodrigo. Tá ok, né? Mesma coisa aqui, eu poderia combinar agora na sequência o limite, olha só, limite, tá? E aí eu posso especificar que eu quero somente um resultado, tá? Então, nesse caso, ele vai ordenar tudo, mas vai trazer como resposta somente o último, né, o primeiro resultado, tá? Depois de escapar aqui um item da nossa busca. Por isso ele retorna aqui o Pedro. Então primeiro a gente utilizou o skip aqui e na sequência utilizamos o limite, né? Dessa vez a gente vai fazer uma inversão aqui. Olha só, vou tirar o limite daqui e vou colocar antes do skip, tá? Então vou colocar aqui o ponto limite.
ele vai retornar um resultado só, tá? Vou dar um Enter aqui, ó. Veja que agora ele também trouxe o Pedro, ok? E se eu colocar aqui o limite antes do sort, vamos lá, limite, vou colocar para ele trazer um resultado também, ainda assim ele traz o Pedro, tá? Se a gente colocar agora aqui o skip logo no início, ponto skip, 1, ele ainda assim traz o Pedro. Então, mantendo aquilo que a gente falou, né, sobre a ordem de inserção dos dados, tá? Bom, seguindo essa sequência aqui então, né, eu posso falar agora sobre o count, tá? Então, vou limpar aqui mais uma vez o terminal. Olha só. Vou executar aqui um find normal. A gente sabe que vai retornar 3 itens aí, mas aí eu posso substituir o find aqui, por exemplo, pelo o count, tá? Então aqui ele vai retornar a quantidade de documentos dentro desta coleção, tá? Bom, outra coisa que eu posso fazer utilizando o count aqui é combinar isso daqui, né, com uma daquelas funções de query, como por exemplo o skip, tá? Então aqui eu vou colocar skip e aí eu vou colocar 1 aqui. Então estou escapando 1, né? Ele vai me trazer 2 resultados, então o count tem que contar 2, correto? Ó, vamos aqui novamente. Nesse caso eu ainda tenho que fazer a introdução aqui da função find, tá? Então vou colocar um find aqui, olha só. E ao dar um Enter agora, você percebe que ainda assim ele está retornando 3 documentos, tá? Para que ele possa contar somente 2, uma vez que eu já escapei um desses documentos, né? Eu ignorei um desses documentos, eu tenho que passar um parâmetro aqui para o count, que é true, né? Assim ele vai observar, né, qual é o resultado, tá? Ignorando um documento, e aí vai mostrar o total, né, retornado, que no caso é 2. Então, reforçando isso, eu posso fazer um db.usuários.find, né? Posso utilizar aqui o skip para ignorar 2 documentos, tá? E aí eu posso colocar aqui o count para saber, né, count, qual foi o retorno disso. Caso eu queira que ele leve em consideração os documentos ignorados, eu tenho que especificar aqui então o true, ó, e assim eu obtenho o resultado preciso, né, da quantidade de dados que foram retornados, da quantidade de documentos. No caso, um único documento, uma vez que os outros 2 foram ignorados. Muito bem, agora é hora de falar sobre o distinct. O distinct é uma função do MongoDB capaz de identificar, tá, valores únicos. Tá? Então imagine a seguinte situação. Nós temos 2 usuários com o mesmo nome, tá, só que com e-mails diferentes. E aí o distinct ele é capaz de identificar, tá, que os usuários têm o mesmo nome e agrupá-los como um único usuário, e também de fazer uma distinção. Tá? Se a gente procurar usuários com o mesmo nome, mas com e-mails diferentes, o distinct também é capaz de identificar isso. Então, para realizar esse exemplo, a gente vai duplicar aqui este objeto. Tá? Posso copiar tudo isso daqui. Olha só. Copiei aqui o último objeto, Pedro. E eu vou fazer aqui, ó, db.insert, db.usuários, que é a coleção .insert, e aqui dentro eu colo, tá, isso aqui. Como o MongoDB ele automaticamente cria os IDs, eu posso remover somente aqui a informação de ID. Tá? E o MongoDB vai criar isso automaticamente para mim. Então, removido isso, agora eu vou vir aqui no final, aonde eu tenho o e-mail, tá? E aí vou fazer essa alteração para pedro@devmin.com.br. Posso dar um Enter. A gente fez a inserção desse item já. Se eu utilizar agora um db.usuários.count, ele vai dizer que eu tenho 4 itens ali. Tá? Então a gente já tem esse usuário que tem o mesmo nome, porém e-mail diferente. Veja o seguinte, se eu fizer aqui um db.usuários.find e colocar aqui nome como Pedro, olha só, veja que ele retorna 2 resultados ali.
veja que se agora eu utilizo um db.usuários.distinct, olha só, e aí eu especifico o field, né, que é o nome, no caso, ó, o que vai acontecer? Ele vai contabilizar somente um Pedro, tá? Então tem Rodrigo, João e Pedro. Ele ignora um desses documentos, fazendo aí um agrupamento, né? Então ele trata como um só. Agora veja que se eu preciso realizar essa distinção e que ele contabilize como dois, eu posso fazer o seguinte, db.usuários.distinct, e aí eu vou especificar o campo, né? No caso, o campo agora é o campo de e-mail que está lá em login.email, tá? Ao fazer isso, eu tenho lá 4 resultados, que é o pedro@teste.com e pedro@devmin.com.br, mais os outros 2 anteriores, né? Ok? Então é assim que se utiliza o distinct. E você pode aplicar isso em situações, né, em que você precisa agrupar valores, né, ou distinguir esses valores. Imagina o seguinte, um livro impresso e um livro digital, né? Os dois livros eles têm o mesmo título, tá? Mas são duas cópias diferentes. Nesse caso, o distinct também se aplica a isso daí para poder fazer essa diferenciação. Ok? Muito bem, chegou a hora então da gente falar sobre group. Eu já tenho a minha query pronta aqui, tá? E isso vai reforçar um pouco, né, o conceito anterior, tá? Onde a gente conseguia fazer a distinção, né, entre valores únicos, tá? O group também ele pode ser utilizado para isso, né? A gente vai fazer a distinção de valores únicos e agrupá-los, tá? Então veja que para você realizar uma query utilizando o group, você vai ter que informar um key, tá? Que é o campo pelo qual você vai fazer essa filtragem e agrupamento, tá? Então você pode perceber que no key aqui eu especifiquei nome, informando true aqui, né, para que ele seja incluso nessa filtragem, tá? Depois eu vim aqui informando um valor inicial para essa contagem que vai acontecer, tá? No caso aqui eu criei, né, uma propriedade total iniciando com 0 aqui, tá? Para que ele faça essa contagem dos itens, tá? E aí sempre que ele estiver passando pelos documentos no banco, tá? E ele encontrar um documento duplicado, ele vai incrementar isso daqui através do reduce, tá? O reduce ele aceita receber os itens, tá? Os itens são os documentos que eu tenho aqui na minha collection, tá? E um prev, tá? Essa propriedade prev ela vai se relacionar diretamente aqui com o total, possibilitando que eu possa colocar propriedades, né, acessar propriedades aqui e fazer a incrementação, como você pode ver aqui, tá? Então, ao dar um Enter aqui, olha só, ele vai executar essa query para mim, e aí ele vai agrupar resultados, né, duplicados. Veja que eu tenho aqui o Rodrigo, ele falou, ó, só tem um Rodrigo, depois João, só tem um João, e por último aqui, eu tenho Pedro, né? Então tem 2 Pedros aqui, tanto que se eu fizer um db.usuários.find, né, a gente sabe que os 2 últimos usuários aqui é Pedro, e por isso ele trouxe aqui, né, o resultado como 2. Tá? Então é assim que se agrupa, tá, resultados de uma query, né? No caso, resultados únicos, né? A gente tem aqui resultados únicos e tenho aqui resultados duplicados sendo agrupados. Tá? Basicamente, então, a função group aqui, ela vai nos ajudar a identificar esses valores duplicados, né, esses documentos duplicados, tudo bem? E aqui você pode ver, né, que a gente está utilizando aqui simplesmente um iterador para poder nos ajudar a fazer a incrementação, né, da propriedade total e nos ajudar a exibir isso daqui no console, tá? Então, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.